No estudo da trigonometria, alguns ângulos aparecem com muita frequência. São chamados ângulos notáveis, ângulos dignos de serem notados, que são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Convém, portanto, saber de cor o seno, cosseno e a tangente de cada um desses ângulos. Então, nesse vídeo, nós vamos determinar o seno, cosseno e a tangente de cada um desses ângulos notáveis. Para isso, eu tenho aqui um triângulo equilátero ABC. Cada lado desse triângulo equilátero mede L, e você sabe que os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Vamos agora desenhar aqui a altura relativa à base BC desse triângulo equilátero. Então, partindo aqui do vértice A até esse ponto D, formando um ângulo de 90 graus. Nós temos a altura, que mede h. Você sabe que no triângulo equilátero, a altura divide a base em dois segmentos de mesma medida, divide a base ao meio. Então, aqui é L sobre 2, aqui é L sobre 2. E a altura também divide esse ângulo aqui ao meio. Então, divide esse ângulo em dois ângulos de 30 graus. Nós vamos olhar apenas para esse triângulo retângulo ADC aqui. Esqueça essa metade direita. Bom, qual é a medida de h? Qual é a altura desse triângulo equilátero? Bom, a altura aqui é um cateto desse triângulo retângulo ADC. Vamos usar, então, o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados dos catetos, então, h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa mede L, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Agora, é só isolar o h. Então, nós ficamos com h ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, L ao quadrado sobre 4, isso é igual a L ao quadrado. Portanto, h ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Então, h ao quadrado é igual a subtração de frações. L ao quadrado é a mesma coisa que 4L ao quadrado sobre 4. Agora está no mesmo denominador, podemos subtrair. 4L ao quadrado menos L ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. Portanto, h é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. h é igual a raiz quadrada do numerador, é raiz quadrada de 3, vezes a raiz quadrada de L ao quadrado, que é L, sobre a raiz quadrada do denominador, que é 2. Então, h é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa é a medida de h. L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Convém saber essa fórmula de cor aqui, a fórmula da altura de um triângulo equilátero. Mas chega de enrolação. Vamos calcular de uma vez o seno, cosseno e a tangente desses ângulos notáveis aqui. Então, o triângulo ADC é um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo de 90 graus. Portanto, podemos calcular nele o seno, cosseno e a tangente. Começando aqui pelo ângulo de 30 graus. Qual é o seno de 30 graus? Lembre-se do macete, SOHCAHTOA. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus? Bom, é esse cateto aqui, CD, que mede L sobre 2. Então, é L sobre 2, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que mede L. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. L dividido por L é 1, fica 1 meio. Então, o seno de 30 graus é 1 meio. Agora, o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo de 30 graus é esse segmento AD aqui, cuja medida nós acabamos de determinar. É L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que mede L. Divisão de frações, conservamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. L dividido por L é 1, ficamos com raiz quadrada de 3 vezes 1 sobre 2. Então, o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. E qual é a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o adjacente. Cateto oposto ao ângulo de 30 graus mede L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que mede L raiz quadrada de 3 sobre 2. Divisão de frações, conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, fica 2 sobre L vezes a raiz quadrada de 3. 2 sobre 2 é 1, L sobre L é 1. Isso é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 3. Vamos racionalizar esse denominador. Para isso, é só multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. Vamos ficar com raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3. Então, a tangente de 30 graus
é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Agora vamos para os 60 graus. Talvez você já saiba aí qual é o seno e o cosseno de 60 graus, certo? Mas vamos determinar mesmo assim. Então, começando aqui, agora olhando para o ângulo de 60 graus, qual é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é esse cateto que mede L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que mede L. Divisão de frações, conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. L sobre L é 1, ficamos com raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, qual é o cosseno de 60 graus? Bom, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus? É esse cateto CD aqui, que mede L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que mede L, divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, L sobre L fica 1, então é 1 meio. O cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. E agora, qual é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus. Bom, tangente é cateto oposto sobre o adjacente. O cateto oposto ao ângulo de 60 graus é esse cateto aqui, que mede L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é esse cateto que mede L sobre 2. Divisão de frações, conservamos a primeira, multiplicamos pelo inverso, pelo recíproco, se você preferir, da segunda. L sobre L é 1, ficamos com 2 sobre 2 é 1 também, ficamos com raiz quadrada de 3. Então, a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Eu tinha comentado antes que talvez você já soubesse quanto era o seno de 60 graus e o cosseno de 60 graus. Pelo seguinte, o que é o cosseno de um ângulo? É o seno do ângulo complementar. Então, por exemplo, aqui, qual é o cosseno de 60 graus? É o seno do ângulo complementar a 60 graus. O ângulo complementar a 60 graus é 30 graus. Então, o cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30 graus, porque são ângulos complementares. Da mesma forma, qual é o cosseno de 30 graus? É o seno do complemento de 30 graus, que é 60 graus. Certo? Então, são iguais. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Mas, enfim, falta agora o ângulo de 45 graus. Então, vamos apagar aqui. E vamos fazer agora um triângulo retângulo isósceles, que tem dois catetos medindo L. Aqui está o ângulo de 90 graus e aqui está a hipotenusa. Vou ficar meio torto aqui, mas tudo bem. Aqui está a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é isósceles. A hipotenusa, vamos dizer que mede A. E quanto que medem os ângulos internos desse triângulo retângulo? Bom, a soma total tem que ser 180 graus. Então, somando os três ângulos internos, tem que ser 180 graus. Portanto, 2x tem que ser 180 menos 90 é 90 graus. X é igual a 45 graus. Então, os ângulos internos desse triângulo retângulo isósceles medem 45 graus. Vamos apagar aqui. Como é um triângulo retângulo, podemos determinar seno, cosseno e tangente. Só antes, temos que determinar qual é a medida da hipotenusa. Para isso, é só usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. A é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado, que é igual a L vezes a raiz quadrada de 2. Então, vamos lá. Esse ângulo de 45 graus. Qual é o seno de 45 graus? Bom, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto mede L. A hipotenusa mede L sobre 2. Aliás, L raiz quadrada de 2. Então, L dividido por L é 1. Nós ficamos com 1 sobre a raiz quadrada de 2. Temos que racionalizar aqui. Vamos multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 2. E vamos ficar com 1 vezes a raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Então, o seno, vamos escrever aqui embaixo, seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Qual é o cosseno de 45 graus? Bom, essa é fácil, certo? É o cateto adjacente ao ângulo, que mede L, dividido pela hipotenusa, que mede L vezes a raiz quadrada de 2. É a mesma coisa que o seno, na verdade, vai dar a raiz quadrada de 2 sobre 2. Afinal, 45 graus e 45 graus são ângulos complementares.
Então, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complemento. Então, vamos escrever aqui, cosseno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. E, por fim, qual é a tangente de 45 graus? É o cateto oposto sobre o adjacente. O cateto oposto mede L, o cateto adjacente mede L também. L sobre L é 1. A tangente de 45 graus é igual a 1. Então, agora você pode montar a sua tabela com o seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis e memorizar de preferência. Era isso, espero que você tenha entendido. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.